Mais uma vez, recebendo por aqui o cardiologista, Dr. Thales Esper, para a gente falar de colesterol, gente. Né? Tem gente que o exame até mostra um colesterol normal, mas desconsidera outras coisas que o exame de sangue mostra, né? Que podem estar alertando aí para mais cuidados mais intensos aí para a saúde do coração. Dr. Thales Esper, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Doutor, muita gente faz exame de colesterol e acha que está com a saúde do coração em dia. Em que situações isso pode ser um falso senso de segurança, doutor Thales? Olha, Daniel, essa pergunta é muito boa, porque muita gente tenta entender medicina de forma muito simplória. E assuntos em medicina, e principalmente o assunto colesterol, ele tem se tornado cada dia mais complexo, inclusive para o cardiologista. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Respondendo a sua pergunta, a análise do colesterol ser normal ou não normal depende de cada pessoa. O que é normal para você, Daniel, não é normal para mim, Thales. Por que isso? Porque a meta de colesterol, ela muda de acordo com os seus fatores de risco. Vou te dar um exemplo. Você é hipertenso, toma remédio para pressão, só por isso, a sua meta de colesterol, eu estou falando do LDL, tá? O colesterol ruim, ela muda. Então você vai ter que ter um colesterol mais baixo do que o meu. Então, esse é um exemplo rápido e simples, só para exemplificar o perigo de você analisar um colesterol baseado só naquela tabelinha que os laboratórios mandam no seu exame, né? Sim. Vai muito além daquilo. Entendi. E o que é, então, essa lipoproteína, doutor? Quem deve fazer esse exame? Por que não faz parte, então, dos check-ups de rotina, assim, da maioria das pessoas? Daniel, olha só, para mim, na minha rotina diária, a lipoproteína A e a apolipoproteína B, eu já vou explicar o que é isso, elas fazem parte da minha rotina, do meu check-up. E não só eu, os meus colegas cardiologistas também, a imensa maioria deles. Hoje em dia eu não conheço um cardiologista, não tenho que eu saiba, eu não conheço um que não peça. Então, talvez estejamos falando de outras áreas da medicina, e aí, quando foge muito do tema cardiologia, aí fica mais difícil da pessoa também se manter atualizada, porque a medicina ramificou muito, né? Assim como eu me atualizar em oncologia, ginecologia, é difícil a gente acompanhar tudo. Mas a lipoproteína A, Daniel, ela é um marcador de risco para infarto ou AVC. Ela é genética, então você vai ter uma lipoproteína A aumentada, não porque você come errado, mas porque você herdou essa característica genética. Certo. E o que é a lipoproteína A? Ela é para tentar ser bastante simplório em relação ao entendimento, é uma cola que gruda a molécula de colesterol na parede da artéria. Então ela favorece o entupimento das artérias. Entendi. Tá? Não existe remédio para baixá-la diretamente ainda. Existe sim muita coisa saindo e já a gente vê que tem remédio sim que baixa a lipoproteína A, mas não existe, que eu digo, não, na prática diária nós não usamos para pessoas normais, pessoas que nunca tiveram nada, nenhum problema de saúde no coração. Tá? Entendi. Doutor, uma coisa que a gente vê muito são pessoas magras, né? Aparentemente assim, na aparência pelo menos, mas que aí quando vão fazer um exame mostram tudo alterado, especialmente o colesterol, né? Então eu lhe pergunto, é possível, né? Uma pessoa magra, ativa, com colesterol, digamos que até não tão alterado assim, ter esse alto risco cardíaco? Geralmente, Daniel, essas pessoas elas têm o colesterol ruim, de novo, o LDL, que é o colesterol ruim, geneticamente aumentado, porque herdou do pai ou da mãe. Se for pesquisar na família, vai ver que tem um monte de gente com colesterol aumentado e não sabe. Entendi. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm uma enzima no fígado, que chama acetilcoenzima A, que converte esse colesterol ruim em colesterol bom para ser eliminado do corpo. Então, como elas não têm essa enzima, o colesterol fica alto.
Não Entendi. tem a ver com a pessoa ter um estilo de vida ruim. Entendi. Ou seja, doutor, fica o alerta então para o ouvinte da difusora que quem tem um histórico familiar de infarto precoce, por exemplo, tem que ter as metas de colesterol mais rigorosas, não é isso? Bastante rigorosas. Para você ter uma ideia do que a gente hoje tem como normal para uma pessoa que já teve um infarto, ou já fez uma cirurgia cardíaca, ou uma angioplastia, que é aquele procedimento de colocação de um stent para desentupir as artérias, essas pessoas elas têm que ter um LDL abaixo de 40. A Entendi, gente está sendo muito exigente com isso. entendi. Então, voltando para o que a gente acaba sempre tocando nesse assunto, doutor, quem já tem diabetes, hipertensão, obesidade, quem fuma, quem tem doença renal, né, acaba tendo, então, que olhar para o colesterol de uma outra forma, não? De outra forma, exatamente. Quanto mais comorbidade você tiver, quanto maior for o seu risco de ter um infarto, um AVC, mais rigoroso nós somos com o valor do seu colesterol ruim. E Entendi. um paciente que tem lipoproteína aumentada, que tem um risco genético aumentado, ele consegue, Daniel, através de mudança dos hábitos de vida, ele consegue fazer esse risco genético ficar apenas como um marcador, sem nunca ter nada. Porque quando a gente fala em genética, as pessoas elas tendem a imaginar o seguinte: peraí, se eu tenho uma genética para isso, é porque vai acontecer comigo. Em cardiologia, não. Em cardiologia, não. A influência genética em cardiologia, ela gira em torno de 15%. Ou seja, 85% são os seus hábitos. É o que você faz com a sua saúde. Olha só. É você fazer atividade física, comer direito, sono de qualidade, combate ao estresse, que nós falamos semana passada, não fumar, não usar droga. Passa por tudo isso. Doutor, qual é o maior mito que as pessoas ainda acreditam sobre colesterol e a saúde do coração? O maior mito das pessoas é exatamente o que você pontuou. É a pessoa ser magra e ela achar que ela não precisa fazer um exame de colesterol porque ela é magra. Uhum. Esse é o grande... Você foi na ferida, Daniel. Esse é o que a gente mais depara no cotidiano da cardiologia. Entendi. O senhor já atendeu, então, pacientes que tiveram infarto, apesar de terem um colesterol normal, doutor? Sim. Muitos. Olha só. Não existe uma certeza de que você vai ter um infarto por causa disso ou daquilo. O que existe é um risco aumentado. Mas daí para esse risco se concluir em infarto, tem outros fatores que regem, né? Eu tenho pacientes, Daniel, com baixíssimo risco de infarto e que infelizmente infartaram. Isso Entendi. pode acontecer. Entendi. Tá bom. Doutor Thales Jesper, então tá aqui, né, falando pra gente mais uma vez, né, e fazendo alerta pro colesterol, não é, doutor? Que é apenas um dos componentes de avaliação de risco do coração. Se o senhor pudesse deixar um conselho para quem ouviu a nossa conversa aqui, né, sobre esse assunto, doutor, qual seria? Se você não tem um cardiologista, se você nunca fez um check-up com um cardiologista, eu sugiro que o faça. O cardiologista, a maneira dele enxergar saúde no todo, ela é um pouco diferente. O olhar do cardiologista é diferente. E muita coisa que não dá sintoma, Daniel, porque isso é importante, a gente não falou sobre isso. O colesterol alto, Daniel, não dá sintoma. Ao contrário do que os nossos avós diziam. Não, porque eu tenho tontura, porque o meu colesterol está alto. Não existe essa relação, tá? Então, você só vai saber se tem colesterol alto ou não fazendo o exame. E com o cardiologista, você vai fazer o exame com esses outros fatores que eu mencionei para você. Entendi. Então tá aí, gente. Além de colesterol, né, tem idade, a pressão arterial, né, doutor? Quem já tem aí um histórico de diabetes, um histórico familiar, enfim, né, tudo requer realmente muita atenção, né, doutor Thales? Muito obrigado. Queria que o senhor lembrasse pra gente onde o senhor atende, o seu consultório, o seu Instagram é o @Thales_Esper, tá? Thales sem H, tá, gente? T-A-L-E-S, Thales, @Thales_Esper, né? Lá tem também um conteúdo voltado para a sua área e
Queria que o senhor lembrasse para a gente também aí onde o senhor atende, seu consultório, quem quiser, inclusive, agendar, né? Conversar com o senhor, ter uma consulta, doutor Tales. Daniel, a clínica One Clinic, ela está no edifício The Office, que fica na Avenida Mário Ipiranga, na Recife, Certo. número 315. É na esquina com a Rua São Luís, a Rua do Nacional. Estamos no 14º andar, sala 1404. Tá bom. Doutor Tales, bom dia, boa semana. Acredito que agora, né, o senhor vai voltar à normalidade aí, né? Um dos fatores de risco de ataque cardíaco, que é ver o jogo da seleção, já não corremos mais. Vamos ter que esperar mais 4 anos, né, doutor? Infelizmente, Daniel. Agora nós vamos tocar a nossa vida, né? É isso, é isso. Vamos em frente. Doutor, boa semana, viu? Obrigado pela conversa. Bom dia. Obrigado, um abraço. Dicas de saúde. Dicas de saúde. É isso, maestro. A gente faz então um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu volto pro último bloco aí do programa de hoje, tá? Não sai de perto. Daqui a pouquinho a gente volta.